Graça e paz a todos os amados ouvintes. Quero fazer menção hoje de uma passagem do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 até o versículo 11. Nessa passagem é narrada ainda na época do profeta Eliseu, que a cidade de Samaria ela foi sitiada. O exército sírio sitiou aquela cidade e o povo estava padecendo de fome. Acontece que havia ali 4 israelitas leprosos que resolveram arriscar a sua própria vida e saíram da cidade que estava cercada e foram em direção ao acampamento do exército sírio. E chegando lá eles viram que o exército estava ausente. Havia uma quantidade enorme de suprimentos e de alimentos que foram deixados pelo exército sírio, que fugiu porque algumas horas antes tinha ouvido o ruído de um grande exército que vinha contra eles e assustados eles correram. Era Deus que tinha enviado aquele ruído para que eles pudessem fugir e deixassem todos aqueles alimentos para o povo que estava sitiado lá na cidade de Samaria. E quando os 4 leprosos viram aqueles alimentos, aqueles suprimentos, comeram, se saciaram e depois retornaram à cidade e anunciaram que havia muito alimento, havia muitos suprimentos e que eles pudessem ir até lá e matarem a sua fome. Essa passagem, ela me leva a uma pergunta. E agora dentro de um contexto espiritual. Você tem fome? Ali, é claro, a menção é da fome física. Era o que os samaritanos, a cidade de Samaria, o povo de Samaria estava padecendo de uma fome física. Porém, há uma passagem lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, onde está escrito assim: Eis que virão dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Me faz lembrar de uma passagem também no Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus é confrontado por Satanás, induzindo o Senhor a transformar pedras em pães. O Senhor responde a Satanás e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós temos o pão espiritual, que sacia a nossa alma, que sacia o coração regenerado, que sacia o coração daquele que nasceu de novo, do verdadeiro cristão. Você tem fome da palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus ao ponto de querer ouvir sermões expositivos, sermões temáticos, doutrinários? Você ama ouvir pregadores que são fiéis às Escrituras, que pagam um preço, que sabem abrir a página do livro sagrado e aplicar uma boa hermenêutica, uma boa exegese, que têm conhecimento e respeitam texto e contexto? Ou você vai atrás de sermões motivacionais que fazem você adormecer no final dos tempos ao invés de despertá-lo? Na época de Eliseu houve essa fome. Hoje nós podemos identificar o verdadeiro cristão pelo tipo de fome que ele tem. Você tem fome pela palavra de Deus? Hoje nós temos pregadores que promovem a si mesmos. Não são arautos do Evangelho. Que não pregam o verdadeiro Evangelho, pregam outro Evangelho. Que não pregam aquilo que o homem precisa ouvir, mas aquilo que o homem quer ouvir. Pregadores que exaltam a si mesmos,
e que não exaltam a Cristo, que falam mais de si mesmos do que do Evangelho. Pregadores que não têm maturidade espiritual, que são egocêntricos ao invés de serem cristocêntricos. Estão falando de dinheiro ao invés de falarem da cruz. Estão se importando mais com a sua conta bancária, com o que você tem no bolso, do que com a sua alma. São mercenários, falsos profetas, que não estão interessados em pregar o Evangelho, estão negociando o Evangelho. Mas o cristão bíblico, assim como também o cristianismo bíblico dos últimos dias, será caracterizado por pessoas que terão fome da palavra de Deus. São poucos, assim como também são poucos os pregadores. Pregadores que são fiéis às Escrituras e cristãos que estão comprometidos a serem fiéis às Escrituras. Não por palestras motivacionais, não por entretenimento, por diversão. Porque muitas igrejas, muitos ministérios fizeram do culto entretenimento, o lugar onde você se diverte, se sente bem, onde você recebe uma anestesia espiritual, ao invés de você se despertar para uma vida dinâmica, uma comunhão com Cristo, uma comunhão com o Senhor, uma vida cristã prática, um confronto com o mundo. Me faz lembrar de um grande pregador, A.W. Tozer, que ele disse que a igreja moderna não vê mais o mundo como um campo de batalha, mas como um parque de diversão. Culto não é diversão. Culto não é divertimento. O culto é o lugar onde o pregador ele está comprometido com a palavra de Deus e os ouvintes estão com fome da palavra de Deus. Você tem essa fome? Você tem fome da palavra de Deus? Seu coração clama por alimento espiritual verdadeiro? Então busque pregadores que pregam a Bíblia Sagrada. Leia livros de pregadores e de expositores que são fiéis à sã doutrina. Não mercenários, profetas emocionalistas que usam de truques psicológicos, mas homens que sejam cheios do Espírito Santo. Vá atrás desses pregadores. Não importa a distância que você tenha que andar para chegar até uma igreja onde você possa se sentar e ouvir um sermão que seja bíblico, que seja pregado às Escrituras, que tenha verdadeiro pão para saciar a fome do verdadeiro cristão. Medite nessas palavras. Deus te abençoe.